Bom dia a todos. Bem, professores, hoje a gente está aqui para poder aprender a gravar, certo? A criar uma sala no Google Classroom, certo? Então vamos lá para a gente criar essa nossa sala. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um roteiro, certo? Para poder fazer essa sala. No caso, um plano de aula. Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente elaborou o que nós iríamos querer na primeira semana no nosso Classroom. Eu fiz de forma colaborativa com o Danilo, pois nós temos, os dois têm o segundo ano do ensino médio, então é uma dica, se você tem salas em comum, você pode utilizar junto com o seu colega essa construção, e também às vezes você tem um amigo fora que trabalha com a mesma disciplina e com as mesmas séries, vocês podem estar trocando materiais. A internet permite esse trabalho. Então, e aí a gente, depois de determinar, a gente criou os materiais, certo? Então, a gente tem os questionários, a gente fez os arquivos, né? O texto, a saudação, pesquisamos quais seriam os vídeos que a gente queria incluir, pegamos o bloco de notas e copiamos o link aqui para ficar mais fácil na hora de montar, ok? Então vamos lá que a gente vai ver que é bem simplesinho a gente fazer essa montagem. Agora é só a gente acessar a internet, ok? Pesquisar no Google Classroom. Aí agora a gente vai fazer o login. No caso, o login, para que o aluno possa acessar, a gente não pode criar a sala com uma conta corporativa do estágio. A gente tem que criar a conta com uma conta do Gmail pessoal. Então, eu abri uma conta do Gmail pessoal. Aí agora é só entrar. Aí eu vou mostrar como que eu criei as minhas turmas do segundo dessa semana. Então a gente vem aqui no maisinho e aqui vai aparecer participar ou criar. Então a gente vai criar uma turma. Aceita aqui o link, entendi, e agora é só a gente criar. Aqui a gente vai colocar o nome da turma, então eu vou colocar segundo teste. Seção ensino médio, assunto matemática. E sala teste 1. E aí só clicar em criar. Isso demora algum tempo. E aí a nossa sala já está criada, ok? Agora, pessoal, a gente tem aqui, ó, mural, que é onde a gente pode aqui colocar mensagem para os nossos alunos, deixar aqui inicial, e aqui atividades. Então, atividades vai ser o que a gente vai utilizar aqui para criar o nosso trabalho. Então, eu vou mostrar as seguintes funcionalidades. Primeiro, criar tópico, certo? O tópico é bom para você organizar. Então, eu vou começar com orientação de estudos. E vou clicar em adicionar. Agora, para orientação de estudos, eu produzi um vídeo, certo? Explicando para eles. E aí agora eu vou vir aqui, ó, em colocar material. Em criar material. Então, dou um título aqui para esse material, orientação. A descrição aqui é opcional, nesse caso eu não vou colocar a descrição. E aqui eu vou adicionar, nesse caso, eu vou adicionar um vídeo do YouTube. Então eu vou pegar aqui, vou clicar no YouTube e aqui eu vou colocar o link do YouTube. Por isso que eu já deixei ele preparado aqui, ó, no bloco de notas, porque aqui é só eu vir, copiar, certo? E colar
ali e clico em pesquisar. A hora que eu clico em pesquisar, o vídeo vai aparecer aqui. Eu dou uma conferida para ver se é ele mesmo, clico em cima e clico em adicionar. Aqui no canto direito, certo? Vai mostrar qual sala que eu quero que apareça e para quem que eu quero que apareça. Eu sempre deixo aqui todos os alunos. E aqui eu posso relacionar ele com um tópico. Então, o tópico é orientação de estudos. E aí, basta eu postar. E aqui já está pronto essa parte. Agora eu vou criar o material que eu vou utilizar na semana 1. Então, eu vou criar novamente um tópico, semana 1, adicionar, ok? Aqui eu quero que a semana 1 venha depois da orientação de estudos. Você pode mexer aqui na sequência. Basta você clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o que você quer movimentar e movimentar. Então eu quero que a semana 1 venha embaixo de orientação dos estudos. Agora eu vou criar aqui, certo? Uma atividade de teste, certo? Que é uma atividade, por exemplo, para mim saber como que o aluno está. Então eu vou criar aqui uma atividade, teste, certo? E aqui eu posso colocar uma instrução também, se eu quiser. Faça as atividades com atenção. Ok? E aqui, ó, eu vou utilizar o seguinte. No teste, a gente pode criar um quiz com o Google Forms. E aí, no quiz, certo? Você pode escolher tanto questões de múltipla escolha e tanto questões abertas, com resposta curta, com parágrafo, certo? Ou com caixa de seleção. Então, por exemplo, aqui eu quero uma questão. 3 vezes 2 é quanto? Então, eu vou colocar as opções aqui. É 5. Dou um Enter. É 7. Dou um Enter. É 6. É 8. Então, essas são as alternativas. E aqui, ó, chave de resposta é quando eu tenho uma questão de múltipla escolha. Você vai colocar aqui qual que é a resposta correta. Você clica em chave de resposta e seleciona qual que é a resposta correta. E aqui você pode dar nota para esse aluno. Então, aqui você pode de 0 a 100 a nota aqui. Então, aqui vamos dar um ponto para ele, para quem acertar essa questão. Ok? E aí aqui, ó, clique em adicionar uma outra questão. Você pode adicionar uma questão curta. Por exemplo, o que é contagem? E selecionar aqui uma resposta curta. Ok? Então, o aluno vai definir aqui uma resposta curta aqui no texto. E aí, aqui no caso, como é uma resposta aberta, precisa a gente criar uma chave de resposta. Não tem necessidade de criar uma chave de resposta. Mas se você quiser pontuar, você também pode pontuar. Colocar aqui, ó, 1, 2 pontos. Ou colocar uma palavra-chave. Se ele colocar aqui, por exemplo, contabilizar. Quantidade. Então, se ele colocar essas respostas, você vai considerar ela como corretas. E aí a mesma coisa concluir. Uma outra coisa, pessoal, que é bom é o seguinte, ó. Aqui a gente pode adicionar perguntas já existentes. Você pode criar primeiro o Google Forms, ou seja, primeiro criar as perguntas no Google Forms e depois importar. Aqui eu vou importar as questões que nós fizemos para o segundo ano do ensino médio, juntamente eu e o Danilo. Então eu clico aqui, clico em selecionar. A hora que eu clico em selecionar, vai aparecer aqui todas as questões. E aí ele me pergunta qual dessas questões que eu quero selecionar. No caso, como eu quero selecionar tudo, eu clico em selecionar tudo e clico em importar as perguntas. Ok? Depois que eu importei, ó, já está aqui as perguntas que eu já havia feito antes, certo? Com o material da apostila. Agora basta eu fechar aqui, pois isso aqui já está salvo, ok? Se eu clicar aqui, ó,
já vai abrir lá direto. Nas minhas perguntas já vão estar todas lá. Ok? E agora eu vou aqui, ó. Mesma coisa, eu posso definir uma data de entrega. Aí, no caso, você decide se você vai querer definir uma data de entrega. Você pode selecionar aqui o dia. Por exemplo, vou dar uma semana para eles fazerem essa atividade. E vou colocar até o último horário do dia, 11h59. E aqui você pode também associar ele a um tópico. Então, ele pertence à semana 1. E aí é só criar atividade. Ok? Outra coisa, vocês podem mandar materiais como documentos. Por exemplo, eu vou criar aqui um material que é um texto, certo? Que o professor Danilo editou sobre o princípio fundamental da contagem. Então, dou um título, certo? E clico aqui em adicionar, vou lá, ó, arquivo. E vou selecionar um arquivo. Aí, pessoal, a dica aqui, ó, é a seguinte: toda vez que você fazer um texto, você vai digitar ele em Word, certo? Mas depois você deve transformá-lo em PDF, porque vai ficar mais fácil para os alunos abrirem, principalmente os alunos que utilizam o celular para poder fazer as aulas, ok? E aí é só fazer o download desse arquivo. Pronto, aí é a mesma coisa, que a gente vai associar ele a um tópico, semana 1, e clicar em postar. E aí eu quero que esse texto ele venha depois do teste. Então eu posso colocar ele para baixo. E aqui o vídeo, certo? Você não precisa fazer você mesmo o vídeo. Você pode buscar uma videoaula no YouTube que você já tem pronta, entendeu? Então aqui eu vou aqui, ó, no YouTube de novo. Só que agora eu selecionei uma professora que explica muito bem a matéria dessa semana e selecionei o vídeo dela. Então eu vou jogar o vídeo dela aqui como complementação para os alunos, ok? Para eles assistirem. Então, clico aqui e em adicionar, ok? E aí depois posso colocar ele em relação à semana 1 e postar. E por último, basta eu pegar aqui, se eu quiser que a videoaula venha depois de tudo para eles assistirem, então eu só arrasto, ok? Então essas são as atividades. Depois, o mural, ok? No mural serve para você mandar mensagens aqui e também vai notificar quais foram as alterações que você fez na sala de aula. Então toda vez que o aluno entrar, vai aparecer essas alterações. E você também aqui pode deixar uma mensagem, que a gente tem uma saudação, que também foi preparada pelo professor Danilo, certo? Então, eu vou utilizar essa saudação. Que já está digitada. Então, só um minutinho, que tem muita coisa aberta. Deixa eu só fechar aqui, que aqui eu não vou utilizar mais. E aqui eu vou selecionar o texto, certo? E vou vir e colar aqui na saudação. Tá? Não copiou. Então vamos lá. Esses são os problemas da informática. Mas não se preocupem que no final dá tudo certo. E aí eu posto a mensagem inicial que vai aparecer para os alunos, ok? Então aqui está criado a
minha sala, ok? Então, esse aqui vai aparecer aqui o código de turma para os alunos entrarem, então é só você copiar e disponibilizar esse código que os alunos vão conseguir acessar a sua sala e suas atividades, ok? Então, é isso aí. Até mais, pessoal!